Gente, não é sobre o bumbum da Marinês. Eu amo as aberturas de podcast dela. Não é sobre o bumbum dela, tá? Não, mas é sobre... Eu deixa preparada para falar público. Sobre isso, não é? Olha, ser igual é muito chato, assim disse Ziraldo, certo? Não é? Ganhei da Bruna Pontara, minha querida. Ah, é? Porque é isso, né? E aí, senta, amiga. Vou sentar. Conta, não por sei quê? se vou sentar. Não tem que sentar, porque você tá sem câmera. Só tem a geral. A pessoa não faz televisão, mas não sabe fazer televisão. Ai, é duro, viu, gente? Vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil? Tô, vou te dar o livro pra você falar. Isso aqui é tão nossa infância, tão bom, tão E tem que ser pra vida adulta também, né? Porque tem. A ideia é essa. O menino maluquinho, a mãe maluquinha e o pai maluquinho no sentido de ser fora do... o que você tá falando que é muito... Às vezes a gente é bem crucificado, né? Sobre... Às vezes, amiga, o tempo inteiro, amiga. Eu cresci, os meus filhos cresceram e eu ouvindo assim, nossa, mas você vai fazer... Nossa, mas você vai deixar... Nossa... Existe um outro jeito de fazer que não é o jeito que foi feito com a gente e que a gente conhece. Existe um jeito de fazer que é o que o Ziraldo chama de ser maluquinho, que na verdade é ser autêntico. Sim. É ser legítimo, é ser a partir do que você realmente acredita. Então, não é porque quando a gente era criança, que só dos nossos pais olharem a gente já ficava quieto, que vai ter que ser assim com os nossos filhos. Era uma educação à base do medo, né? Eu te ameaço e você me obedece. Não é porque você tirava nota baixa e ficava de castigo que o teu filho vai tirar nota baixa e você vai deixar ele de castigo. É só um convite, né? Essa brincadeira, a ideia de ser diferente é de não ficar repetindo o padrão sem parar para pensar nele. Sim. É só sobre isso, né? Assim, não, e sobre também o que você deseja... muito para educação, né, seus filhos. Então, por exemplo, assim, eu quero que seja independente, o meu filho, por exemplo. Então, o que eu vou trabalhar que eu comece a desenvolver a independência? Só que, às vezes, é visto como uma coisa errada. Esses dias, por exemplo, assim, a criança estava tentando comer e aí tinha uma mãe que a criança, sei lá, tinha 12 anos e estava cortando ainda. E aí ela me olhou, tipo, não, mas você não corta a carne pro seu filho? Aí eu falei, não, já deixa ele cortar, mesmo que corte errado, mesmo que caia do prato, mas é uma coisa que é uma escolha minha, né? Porque, na verdade, é uma coisa que eu aprendi, amiga, depois de ser mãe, que a gente para um pouco de julgar. Porque você acha, quando eu for mãe isso não vai acontecer, porque quando eu tiver filho isso não vai acontecer, não, porque vai ser assim, sabe? E você... Quando você entra na maternidade, automaticamente você começa a ser julgado. Não, mas na minha época não era isso. Quando meus filhos nasceram não era desse jeito. Eu lembro que eu comecei muito com aquele método montessoriano, né? Que você não tive berço, aí coloca no chão, você tira do berço. Mas vai ficar aqui no chão. Não, mas se tiver bicho, se tiver barata, se tiver... Aí eu falava, não, é um desejo, né? Dos livros baixos, de ter esse contato, de trabalhar. E é difícil também você se manter, assim, dentro ali da maternidade do que você acha que é bacana para o seu filho. Muito do que a gente quer, para não generalizar, muito do que a gente quer que prospere lá na frente vai dar trabalho agora. Então, se você quer que ele tenha essa autonomia, né? Mesmo que ele corte errado, isso dá trabalho agora. Sim. E é uma questão de cultivo. Isso que o Ziraldo chama, né, do maluquinho, que é o ser legítimo, o ser autêntico, ser de acordo com aquilo que você pensa e sente, né? Agir de acordo com aquilo que você pensa e sente, tem a ver com um lugar de experimentação, de descoberta da criança que vai dar trabalho e que é muito mais fácil a gente ir lá e fazer. Então, né, assim, peraí, não vou deixar ele fazer o bolo porque depois sobra tudo para mim, para eu arrumar aqui. Então, mas ensinar a limpar também faz parte do processo, né? Então a gente deixa de permitir que eles se desenvolvam e a gente deixa de ter uma maternidade fora da caixinha, né? Sim. Porque dá trabalho. Mas é isso, se eu quero que lá na frente eles tenham senso crítico, sejam questionadores, eu preciso permitir em algum momento agora na infância que eles comecem a questionar, inclusive, aquilo que eu trago como regra e como pressuposto. Eu preciso permitir que eles transgridam e não tem... A obediência cega não vai gerar adultos questionadores. A obediência cega vai gerar adultos que vão consentir com tudo. Sim. Porque eles aprenderam que se foi pedido, eles têm que fazer. Então, como é que é esse ser diferente, dosando esse trabalho que dá agora, com o entendimento de que isso é um cultivo lá pra frente?
essa resposta a gente não tem, porque ela vai depender de cada caso. Né? E você acha que você já está há muito tempo, né, assim, trabalhando sobre essa educação, né, diferenciada, um outro tipo de educação que você acredita. Você sofre muito preconceito? Agora não, agora eu dei sorte, amiga. Por quê? Agora o que eu escuto é que eu dei sorte com os meus filhos. Entendeu? Entendi. Lá atrás, quando eu estava cultivando, que era esse que lugar era diferente que dá trabalho, era assim, nossa, Marina, mas você vai deixar falar assim com você? E aqui na minha cabeça eu tava, tá errado falar assim comigo e não adianta eu querer educar na hora da emoção, é na hora do sentimento. Então não adianta eu falar agora Sim. Eu só vou gerar uma perda de vínculo entre a gente. Agora minha filha está desorganizada emocionalmente, o adulto dessa relação sou eu, e se estamos no meio de um churrasco e ela tem 5 anos e eu tenho 40 e ela está me agredindo porque ela está frustrada e está depositando a culpa em mim, eu sou o adulto dessa relação. Eu respiro, seguro, entendo que eu vou conversar com ela em particular e aí todos os olhares julgadores. Todos os olhares voltam. Nossa, Marina, quando tiver com 15 anos vai estar dando na tua cara. Nossa, Marina, você vai... que isso? Eu não preciso mostrar quem é que manda aqui. Eu não preciso crescer o olho para uma criança de 5 anos para dar depois aquela pede desculpa e aí todo mundo olhar e falar, viu a Marina como ela tem porque o movimento é quase automático, né? Se o seu filho fez alguma coisa errada, eles falam, não, peraí, vai lá e pede desculpa, porque pra gente é tão rápido que na hora é muito difícil você pensar e falar, vem aqui, vamos ali, vamos conversar sobre o que aconteceu tal, e aí sobre isso, porque esses últimos dias eu tive um papo, que era um papo para ser 5 minutos, ele durou 1 hora. Até a pessoa entender, até a criança baixar, sentar, e não queria conversar, e ficava batendo a bola, ficava fazendo barulho, até sentar, pra gente entender aonde quero chegar. Ouvir. Então, e aí a nossa sensibilidade de saber até que ponto era a minha demanda de falar tudo que eu tinha para falar, e até que ponto, de fato, estávamos conectados para que essa conversa pudesse acontecer. Sim. E aí talvez tenha que demorar 1 hora. E não 5 minutos. Você falou, dá trabalho. Dá trabalho. Mas aí dá trabalho, você fala, meu Deus, era só 5 minutos, então, quase 1 hora. Mas dá trabalho você cultivar uma planta que você não sabe qual é. A semente está ali, você não sabe se vai nascer girassol, se vai nascer manjericão, o que vai nascer dali. Sim. E aí você tem que cultivar algo que tem vida própria, literalmente. Sim. Então é um jogo, é uma interação, você tem que se observar o tempo todo. Dá muito trabalho. Agora, se a gente não permitir que esse trabalho aconteça, não tem colher fruto lá na frente. Por isso que eu falo, agora eu dei sorte. Entendeu? Deu sorte. Agora tudo que... Daí 10 anos, 13 anos. Aqui, estudando sem parar, lendo e fazendo, e ainda assim cometendo inúmeros erros. E sei que vou morrer cometendo esses erros. E sei que esses erros também estão formando os meus filhos e tá tudo bem. E tá te formando também, estão me formando, e o tempo todo eu olho e falo, nossa, errei feio. Tem coisa que eu olho e falo... Não era bem o que eu tinha pensado. Não era esse o projeto. Não era esse o projeto. O que aconteceu aqui? Nossa, amiga, olha, esses dias eu olhei para mim e na sala de casa tava lá meu filho assistindo a última temporada de Stranger Things. Tudo bem, amiga. Amiga, nunca permiti. Para. Amiga. Não, peraí que vai dar crise aqui. Vai dar. Amor, amiga, teve essa mesma questão no grupo da escola. Ai, vocês estão deixando levar o Stranger Things? Ai, por que isso? Não, porque é violento. Não, porque é 16 anos. Aí eu soltei uma bombinha no grupo, que foi até engraçado, que depois a mãe falou, ai, Jane, você vê tanto por um lado positivo, porque realmente sou eu, Regiane, vendo pro lado positivo. Falei, gente, não é sobre terror, não é sobre medo, é sobre um grupo de amigos. A amizade deles é mais importante do que tudo isso. Você viu isso na série? Eu vi totalmente na série. O último episódio, a gente todo mundo chorando. Eu, os meus filhos. Teve um que voltou a ver de novo, de tanta vontade. Porque são crianças que começaram trabalhando aquele trabalho com 10 anos e acabaram aos 20 anos. Sim. Então, são 10 anos fazendo
essa temporada, entende? Então, mas olha que legal. É ficção. É ficção. É ficção. Mas então, você fez isso aqui da camiseta, né? Ser igual é muito chato. Então você olhou pela tua perspectiva legítima, autêntica, Sim, né? assistir junto. Crenças, assistiu junto. Pra entender também qual que era, né? Tava lá 14, 16, não lembro qual que era. A primeira, acho que começa 14 e depois vai aumentando pra 16. É tipo Harry Potter, né? Sei. Que primeiro é inofensivo, depois Mas por que você não queria deixar eles? Porque não, eu olhei, a Maria já estava liberada. Eu olhei, eu parei na sala de casa e falei, quando eu brinquei isso, não era esse o plano, né? Uhum. Eu olhei então o meu filho de 10 anos, também vai fazer 11 esse mês agora, mas ainda assim, 10 anos, na televisão, num momento em que eu não concordava exatamente dele estar na televisão, que é um cuidado que eu sempre tive, assistindo um produto que não é para a idade dele, e aí eu parei ele na sala de casa e falei, ok, eu abri mão dessa, porque a gente não vai gabaritar em tudo, eu tô dizendo assim, ainda que a gente cuide de tudo, vai ter coisa que a gente vai olhar, e eu olhei e falei, não era esse assistir plano. junto com ele. Eu assisti um episódio. Assisti 2, 3, 4, bom. Mas, amiga, no momento eu não consigo. No momento não dá tempo. Eu assisti um outro. Não dá tempo nem de me ligar, ela não dá tempo nem de fazer o podcast. Olha, gente, ela quer lavar roupa suja no podcast. Não dá tempo, não dá tempo. Vai almoçar. Não, mas assim, deixa eu te falar, que eu penso também, tem uma linha aí, né? Porque ao mesmo tempo assim, pô, e você não vai deixar o seu filho ver uma coisa que todo mundo tá vendo e que é super legal? Que isso? Que isso? Olha lá, vai mostrar. Olha lá, não é? Mas, amiga, é isso. Na verdade, a liberação aconteceu ali porque o Pedro veio com um argumento que a gente falou, ele falou assim, olha só, o assunto de todos os amigos da sala no recreio é esse. Eu não consigo participar do assunto. Tá tudo bem, eu não vou... Aí... mas ele trouxe pra você. Ele trouxe pra gente. Não, foi super legal. E a gente resolveu correr o risco porque a gente entendeu que nesse momento, no 6º ano, primeiro ano de Fundo 2, para o nosso contexto, do nosso filho, mais importante o pertencimento e a interação do que exatamente aquele conteúdo, porque a gente acredita que já está formada ali uma base importante. Por isso que eu falo que não tem resposta. Então, mas o que eu acho é assim, tomar cuidado os pais para não ir é sobre terror, é 16 anos, não é permitido. De todo o grupo, eu fui a única que falei, gente, mas a série é sobre amigos. É sobre uma amizade. É sobre como juntos vamos vencer o mal. Entende? Tudo bem, é o meu olhar diferente? É o meu olhar diferente. Entende o que eu tô falando? Sim, por isso que não é que é um olhar diferente. Por isso que essa camiseta é muito legal. É o olhar legítimo, seu, do teu contexto, da educação que você deu para os seus filhos, da realidade de afeto que vocês têm ali, de presença que você tem na hora do sono, da tranquilidade que você tem de estar presente com eles. Aí o Pedro acorda de madrugada esses dias e aí foi para nossa cama com uma conversa, ele não lembra, mas com uma conversa um que entra dentro do corpo do outro, na hora Stranger Things, porque eu não podia ter assistido, eu falei, é minha culpa. Gente, eu vou encerrar esse episódio, porque eu vou levar a Marina para assistir Stranger Things comigo, tá bom? Foi muito importante. Vamos almoçar, que a gente tem muito assunto para conversar. É isso, gente. Só uma pílula rapidinho, porque esse papo rende muito, tá? Um beijo, até a próxima.